Boa noite, senhores vereadores, presidente, os ouvintes. Queria iniciar já agradecendo imensamente a oportunidade de poder estar aqui, que eu enxergo essa casa como um veículo de informação muito importante para a população, sobretudo a área rural que a gente acaba atuando e ajudando a desenvolver. Na verdade, queria pedir desculpa ao presidente Johnny. Eu andei pensando algumas coisas das outras duas sessões e eu não compareci na sessão de dia 8, que eu havia, na verdade, no dia 29 de setembro, eu solicitei uma apresentação do Pronaf, que é um programa que tem, porque existe uma safra nova. Então, seria para me apresentar algumas modificações, alterações na safra 2021-2022. E um tempo depois, eu ratifiquei esse ofício para estar presente, quando no dia 8 eu fui comunicado por essa casa que eu poderia estar usando a sessão. Só que acho que teve um equívoco aqui, um mal entendido, que eu solicitei não para falar em plenário, eu solicitei uma apresentação. Porque quando a gente fala de plano safra, existem muitas alterações, valores de recurso, mudanças, alterações, normalmente muito positivas, mas a gente precisa estar externando essas figuras, esses slides. Tá? Então foi por isso que eu não compareci. E após isso, então, eu senti essa necessidade, que eu vi que existem alguns equívocos e bastante dúvida por parte de todos, e eu gostaria de estar aqui justamente para a gente estar dirimindo essas dificuldades, essas dúvidas que a gente tem. Por isso eu agradeço realmente a oportunidade. Eu queria só começar, eu vou estar falando, se vocês quiserem interromper, eu acho que também não teria problema, porque eu fiz um roteirinho, porque eu fui enfaticamente informado por essa casa que eu teria 5 minutos, então eu tenho que... Tá. O senhor pode ficar à vontade. Ok, obrigado então pela... eu vou começar trazendo algumas informações técnicas. Eu sou engenheiro agrônomo, eu sou gestor de desenvolvimento rural da Agraer, estou aí à frente da Agraer por volta de 18 anos, quase já. Vim para Bela Vista em 2004, por opção. Eu vim porque eu escolhi vir para Bela Vista. Me sinto muito belavistense, talvez mais que alguns aí que a gente conhece. Então a gente... Com essa formação técnica, acaba tendo um linguajar técnico, então se alguma palavra fugir, vocês podem me consultar. Algumas coisas que eu vou tirando dúvida, aí vocês vão perguntando. Começar com o vereador Fleitas, quando eu pensei dessas falas nossas, se eu estiver equivocado, vocês já vão me monitorando, a respeito do Pronaf Habitação. Na verdade, a habitação rural é um programa, é uma política pública. Pronaf é uma outra política pública, tá? Que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Para a gente começar essa fala, para talvez nivelar as informações, gostaria de dizer para vocês que alguns anos atrás a gente tinha um documento que praticamente servia para a gente fazer linhas de financiamento do Pronaf, tanto no custeio como no investimento. Chama DAP. Que também acaba por fazer algumas confusões por declaração de aptidão ao Pronaf, que é essa, com a declaração anual do produtor, que normalmente é o contador ou o próprio produtor que tiver uma habilidade no computador acaba fazendo. Então a gente acaba talvez tendo essa dificuldade de misturando. Do passar dos anos, a gente tem hoje muitas políticas públicas, federais principalmente, mas temos estaduais também, que utilizam desse documento DAP, Declaração de Aptidão ao Pronaf, como base de documentos. Haja vista, como o professor mesmo já falou, da habitação rural, do PAA, Plano de Aquisição de Alimentos, que inclusive nós tivemos em 2019, eu elaborei o primeiro projeto, junto com a Associação Água Viral, com o Exército Brasileiro, onde nós entregamos merenda escolar para o Exército Brasileiro. Foi um projeto institucional. Do PA, nós tivemos aí no ano passado para agora um outro PA, que é um programa estadual, o PA mais modalidade estadual, onde nós tivemos 15 produtores contemplados, na sua maioria do assentamento Guaviral, em torno de 7, Alguns não tiveram não se manifestaram, outros por problemas na DAP, por vereador, senhor presidente, senhor vereador, os demais que... nós tivemos aí, no ano passado, por 19, se não me engano, o TCU, Tribunal de Contas da União, ele fez, vamos chamar assim, de uma varredura no nível de Brasil, a nível de federação. E foram levantadas mais de 1 milhão e poucas DAPs irregulares. Motivos diversos, equívocos, má-fé que existe, erro de digitação,
né? Então, assim, mais diversos motivos, tá? Não ter propriedade nas... Isso eu vou dizer nas dificuldades que a gente tem para elaborar a DAP, tá, senhor presidente? Então, muitos hoje não têm DAP, não podem renovar a DAP, porque eles estão bloqueados pelo TCU, Tribunal de Contas da União, e são muitos, tá? Em Bela Vista, inclusive. Mas isso é a nível de federação, não estou falando só de Bela Vista. Então, essa é um pouco das dificuldades de a gente não ter as DAPs. Essas informações que eu vou estar passando para vocês aqui, elas são todas públicas, qualquer um de nós aqui, tá, tem acesso. Eu entro pelo site da Agraer, que já é mais fácil para a gente, entra em DAP lá e você consegue ter o extrato, informações do município, quantas DAP ativas, quantas inativas, quantas canceladas, ok? Nós temos hoje, deixa eu pegar o papel que eu peguei um errado aqui, só um minuto. Nós temos hoje no município 688 DAP, isso consulta do site, tá? Dessas 688, em torno de 43 estão ativas, né? Ou seja, pode estar sendo usadas, utilizadas, 22 canceladas e 623 expiradas. Expiradas é quando perde a validade. A DAP, ela nunca mais sai do sistema, ela fica no sítio do governo federal. Então, cada vez que você emite uma nova, é considerada a última versão. Mas as outras todas ficam no histórico do produtor. Então, tem muitas dessas DAPs de pessoas que até já faleceram. Tá? Então, essa proporção fica no sítio, no extrato do produtor, no histórico do produtor. Tá? Até por essa conta, senhor presidente, eu fiz uma conta por cima aqui, talvez hoje tenha sido alterado, porque hoje foi um dia bastante cansativo lá no escritório, eu fiz 3 DAP hoje, fiz lá para o Tobias Pinheiro, né? Que é lá da Fazenda Cabrito, nós conseguimos concluir com dificuldade, porque quando cai a internet a gente tem uma dificuldade muito grande, o sistema volta, porque não sou eu que escrevo a DAP, ela é um sistema, e se a gente não tem uma informação para poder alimentar, o sistema não avança. E se der um pico de internet, ele para e volta todo de novo do início, né? Acho que dá para compreender bem essa questão, e a nossa internet, realmente, acho que não é só da Agraer, nem a minha, acho que a gente está com um pouquinho de dificuldade, né? Então, daria em torno aí de hoje ativa, senhor presidente, em torno de 6,25% só de DAPs ativa desse histórico que nós temos aí. Bom, então sobre o TCU nós falamos. Senhor presidente, agora em relação realmente às dificuldades que nós temos na DAP. A DAP, como eu falei, é um sistema, né? Ele não sou eu que elaboro a DAP, a gente emite a DAP em cima de leis, formada pelo Legislativo, inclusive, né? Que é regida pela Lei Federal, normas e critérios, a Lei 11.326/06, Portaria CEAF-MDA número 1, de 13/4/2017, e Portaria CEAF-MDA 523/24/8/2018. Ou seja, quando a gente solicita alguma documentação para a emissão dessa DAP, não vem da minha cabeça, a gente apenas executa o que é nos passado pelo Legislativo. Tá? Então, por isso, algumas vezes nós temos dificuldade. Queria ainda dizer, senhor vereador Fleitas, que você citou aqui alguma coisa sobre a burocracia das DAPs. E eu quero comungar com o senhor dessa burocracia. Eu também não comungo de tanta burocracia. Eu quero fazer aqui um relato de pessoas, não são só uma, são várias, mas eu queria fazer de uma, não vou citar nome. Eu conheço um produtor no assentamento Cativi, na comunidade de Cativi, na Nossa Senhora de Fátima, que ele vive exclusivamente daquela área de 6 hectares e pouquinho. Vende uma galinha, um porco, uma rama, ou a própria mandioca, ele vive dali. Só que o histórico dele era uma propriedade que veio do avô, que passou para o tio, que hoje está com ele. Ele não tem documentação dessa propriedade. E se para a emissão da DAP, se a gente não tiver um documento, né, que condiciona ele àquela área, a gente não pode dar andamento na emissão da DAP. Então, essa é uma das dificuldades, tá, senhor vereador? A documentação da propriedade, tá? Outra, né, às vezes o produtor também acaba omitindo alguma informação, mentindo até às vezes, né? Um dos critérios que tem, a gente não vai poder apontar aqui, que tem mais tempo, se vocês quiserem depois, um outro dia, convidar só para falar da DAP mais técnica, a gente está sempre à disposição, como sempre estive. Senhor Juliano, sim, quando tiver essas coisas, o senhor pode encaminhar para a Câmara, okay, que a gente informa aqui. Fico agradecido.
Toda vez que tiver, o senhor manda para cá que eu informo. Fico agradecido. Acho que eu perdi aqui. Então, uma das questões, um dos critérios que a gente tem na emissão da DAP, quando a gente faz a DAP, a gente não faz para pessoa, a gente faz para unidade familiar. O que seria unidade familiar? É o nome que nós damos para uma chácara, para um sítio, para uma fazenda, independente da posse dele. Ele pode ser arrendatário, ele pode ser proprietário, é independente. Então, aquela propriedade nós chamamos de unidade familiar. Então, ela tem que ser explorada. Então, quando um dos critérios que nós temos, que também às vezes pega muito, é esse, que a gente, quando junta toda a renda da família, nós estamos falando de unidade familiar, né? Então, é a renda da família. Às vezes, o proprietário tem uma renda fora que acaba ultrapassando a renda total dos 50%, que seria o mínimo da exploração da unidade familiar. Vou tentar exemplificar. O produtor está na chácara, tem a renda dele lá da propriedade, né, da unidade familiar, só que ele tem a esposa dele, por exemplo, trabalha numa lojinha em Bela Vista. Então, ela tem uma renda. Dependendo a renda da propriedade, o salário dela acaba sendo maior do que os 50% de renda dele. E todas as solicitações que nós fazemos na emissão da DAP, a gente leva em consideração os últimos 12 meses, não é o último ano, tá? São 12 meses. Por exemplo, hoje, para o Tobias, eu solicitei tudo que ele tinha referente a novembro do ano passado até a presente data. Tá? Foi assim também para o Eloir, que eu fiz hoje, que é o vulgo Grilo, né, da Barra do Itá. O seu Valmir Ramon também, lá do assentamento Tupã, nós conseguimos hoje. Com muita dificuldade, mas conseguimos fazer essas 3. Então, vereador, senhor presidente, essas são as dificuldades que a gente tem para a elaboração da DAP. Tá? Pode falar. E essas questões de documentação, legalização, seria uma legalização fundiária, né? O próprio REURB poderia ser feito, porque igual o senhor, eu vou citar um exemplo que o senhor citou, o Distrito Nossa Senhora de Fátima, que é o Cativi. Sim. Ali, desculpa, eu conheço inúmeros chacreiros, sitiantes ali, que eles até eles produzem ali a sua mandioca, igual o senhor falou, só que ele não tem a documentação. O que seria a documentação? A escritura no seu nome. E isso nós poderíamos fazer, a Câmara não pode, só pode fazer na forma de divulgação. Mas eu vou ver se a gente, com os vereadores aqui, senta junto com o Executivo para poder fazer o REURB lá dessa população, não só dessa, como na Damaquê, tem a Cancha, que tem muito, o Jerônimo é lá do Cativi. Tem muitos ali, a família Ferreira mesmo, muitos primos seus ali ficaram nos lotes que eram e hoje não tem muitos têm escritura, outros não. E na hora de fazer a DAP, eu vejo isso ser um empecilho. É um empecilho. É o principal empecilho, inclusive. Tá? Senhor presidente, eu não sei se eu poderia estar falando isso, mas eu não ia falar agora, mas acho que eu vou ter que adiantar essa fala, até para poder contemplar vocês, senhor, nessa fala. Talvez a gente podia fazer essa proposta para o início do ano, não sei quando volta a sessão, né, eu estou aí para contribuir da forma que eu puder. Tá? A gente puder aqui, a gente acessa outros companheiros, outros colegas de trabalho, inclusive dentro do Estado. Mas assim, em relação à DAP, está tramitando já nesse governo federal, através da ministra Tereza Cristina, chamado CAF, que é Cadastro da Agricultura Familiar. Ele vem para facilitar muito mais essa questão do cadastro em cima da DAP. Não sei se vai suprimir totalmente a DAP, mas vai facilitar muito mais. Eu tive uma resposta até antes um pouquinho de vir para cá, da minha coordenadora regional, que amanhã nossa coordenadora estadual responsável por essa área vai estar numa live com o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e mais a Asbraer. A Asbraer é a Associação Brasileira de Assistência Técnica das ATERs do país, né? Para poder estar informando alguns detalhes sobre esse cadastro. A gente tem aí, estou bastante otimista que para o começo do ano que vem, talvez já janeiro, máximo fevereiro, esse cadastro já esteja funcionando. Então, isso com certeza, senhores vereadores, vai facilitar muito mais o enquadramento nessa DAP. Tá? Então, nós tivemos vários problemas com a DAP, realmente temos,
né? Alguns que tinham DAP precisou renovar, mas não se enquadravam, né? Teve casos de lavoureiros que tinham DAP, e tinha casos de outros aí que eu não quero nem citar, que realmente não se enquadravam, arrendava a terra para terceiros e queria fazer a DAP. E aí, quando foram fazer, realmente não conseguiram se enquadrar por essas questões, tá? Então, essas foram as dificuldades, que são as dificuldades que nós temos na emissão dessa DAP. Que ela faz, hoje ela faz por 2 anos, tá? Então, Juliano, eu agradeço a sua presença em vir pessoalmente, né, sanar as dúvidas aqui dessa Casa de Leis. Anteriormente, em algumas sessões passadas, eu fiz alguns levantamentos, esse questionamento, por que tanta burocracia na questão da DAP, que tendo em vista que foi recentemente liberado para o governo federal, acho que 60 milhões de reais, né? Aliás, é uma linha de crédito que liberaria até 60 mil a cada agricultor, né? Então, mas exigia a DAP, você entendeu? E aí foi a minha preocupação para que eles não ficassem de fora dessa linha de crédito. Foi isso a minha preocupação enquanto ao DAP. Tá. Como eu falei anteriormente, a DAP ela virou um documento muito importante. Então, a habitação rural, ela é uma política pública que precisa, eles usam como base o documento ADAP, porque ela dá conotação, a DAP eu chamaria vulgarmente aí, como a identidade do agricultor familiar. E muitas vezes usado para fazer o PRONAF, por exemplo, a habitação rural. Mas não necessariamente ele tem que fazer isso. Vamos dizer que amanhã aconteça uma estiagem aí, um veranico, né, muito forte, e aí o governo federal decide, vou dar uma bolsa seca para os agricultores familiares. Quem tem essa DAP, que seria essa identidade, estaria sendo beneficiado por ela. Tá? Agora, para poder participar da política pública, necessariamente precisa da DAP. Tá bom? Uma outra coisa também que eu gostaria de esclarecer, as DAPs de assentamentos não são atribuições da Agraer. Tá? Nós falamos alguma coisa do Caracol, que eu vou dar um pouquinho mais de detalhe aqui. Elas não são atribuições da Agraer, nem minha nem da Agraer, são do INCRA. Tá? E existe uma outra também responsabilidade, que é da UTE, que é a Unidade Técnica Estadual, quando se refere a assentamentos do crédito fundiário, onde nós temos 2 exemplos aqui, que é o Angiquinho e o Guaviral. Tá? Que é o Plano Nacional de Crédito Fundiário. Aí existe uma unidade técnica, que seria um braço aí do governo federal, do programa do governo federal, que atua nessa gestão. Tá? Coincidentemente, até agora era localizado na Agraer, em Campo Grande, e por funcionários cedidos pela Agraer. Então dava aquela confusão muito grande, como se fosse a Agraer. Mas a Agraer faz a gestão junto à UTE. Então a responsabilidade ou é do INCRA, quando o Plano Nacional de Reforma Agrária, ou da UTE, quando o crédito fundiário, o antigo Banco da Terra. Porém, quando o assentado chega no assentamento, ele já existe uma DAP que é do grupo A, tá? DAP A. Essa DAP lhe dá o direito de fazer um investimento, de fazer um financiamento. Só que entendam que quando ele chega para fazer esse financiamento, vocês sabem mais do que eu que agente financiador não perde dinheiro nunca. Nem estão ali para perder dinheiro, né? E nesse caso, no nosso exemplo de Bela Vista, até hoje, o nosso agente financiador sempre foi o Banco do Brasil. Então, quando o produtor vai fazer esse financiamento, se fosse nós, o gerente ia pedir 1000 coisas. Para esses assentados, o gerente não pede 1000 coisas de garantia. Por quê? Porque esses produtores estão sob a tutela do governo federal, né? Sobre a União. Então, quem garante eles para o agente financiador é a União. Vamos dizer que um produtor deixa de pagar, o banco não vai perder. A União vai retirar dinheiro dela e vai pagar o banco. Tá? Então, eles estão sob a tutela do governo federal. Depois que ele faz essa DAP-A, o procedimento, ele faz mais 3 DAP, chamada AC. Continua ainda a atribuição do INCRA, tá? Ou da unidade técnica, se fosse o caso do crédito fundiário. Para que ele faz isso? É uma DAP que nós chamamos de egresso. É onde o banco, é um custeio, que é de 1 ano, tá? Independente se for agrícola, bianual, uma cultura que seja bianual, ele se estende por 2 anos, mas normalmente, principalmente pecuário, é por 1 ano. É onde a gente fala vulgarmente que o banco começa a conhecer o produtor. Quem é aquele produtor, ele age direitinho, ele aplicou direitinho o crédito que ele financiou, ele pagou direitinho. Então, depois que ele passa por esse processo do grupo A e AC, principalmente nos assentamentos, que são só assentamento, que tem essas 2 DAP, aí sim, ele vai para um outro processo, que aí ele vai para uma outra fase, um outro grupo de DAP,
que nós chamamos de V, ou genérica. Aí sim entra a GRAER, mesmo se for assentado. Só que aí ele vai ser visto pelo agente financiador como um produtor. O banco vai pedir talvez avalista, penhor, hipoteca, alguma coisa, mas isso depende de produtor para produtor, cliente a cliente. Tá? Aí sim entraria a GRAER nessa história, tá? Com essa DAP-V. Desculpa o lapso se à vontade, foi de minha parte de ter perdido. Mas eu gostaria que o senhor falasse o limite para a aquisição do PRONAF, desse pequeno produtor, dessa agricultura familiar, que informasse esse limite de renda, porque aí é agricultura familiar, vai juntar a renda deles, porque muitos ali têm uma fazenda ou tem um serviço, isso aí o senhor falou que eu prestei atenção, mas tem um serviço público, ou é empresário, ou às vezes ele é sócio numa empresa e ele não consegue fazer isso. Ou consegue, né? Um fazendeiro, né? Tá, eu vou explicar. Assim, só para mim poder amarrar essa questão do assentamento, senhor presidente. Então ele passa por essa fase e volta para V. É onde então ele é entendido como um produtor normal. O agente financiador vai solicitar as garantias que ele precisa, como se fosse para nós, tá? Tá bem claro, tá tranquilo? Tá. Aí, por isso que no caso do assentamento Caracol, como vocês falaram daquela reunião lá, que só 4 tinham DAP, eu acredito que seja mesmo, dos 30 que vocês encontraram lá. Não foi no Caracol, não. Guaviral. Não, Guaviral todos lá praticamente tem DAP. Só não tem quem está cancelado pelo... Isso eu posso lhe assegurar, que eu estou falando aqui é gravado, né? Não, estou lhe assegurando. Não. Assentamento Guaviral, 7 ou mais tem DAP, o que não tem foi porque não teve interesse ou está bloqueado pelo TCU. Mas a reunião foi lá, não foi no Guaviral, não. No Caracol. Mas vocês falaram dos 30 que foi no Caracol, que só 4 tinha. Ah, sim. Tá? Foi do Caracol. Tá? Então, eu penso, senhor presidente, que esses outros 26 seriam oriundos não regularizados no lote. E se eles não estão regular, são terceiros, eles não têm a DAP. Enquanto o INCRA não emitir a DAP, ele não vai poder estar atuando com os PRONAFs. Sim. Não sei se ficou mais ou menos. Entendi. Nós tivemos um probleminha no assentamento Caracol, acho que é bom até esclarecer para os produtores que estiverem ouvindo. Teve o 2019, 2018, a minha cabeça aqui com esse negócio da pandemia atrapalhei um pouquinho. Mas existiu um mutirão, né? Inclusive a prefeitura disponibilizou a instalação do INCRA aqui no município, na prefeitura, ficou lá alguns dias para poder agilizar as questões de documentação de muitos dos assentamentos Caracol. Tá? Sim, eu lembro disso, foi em 2019. 19, né? Tá. E aí, após isso, foram emitidas algumas DAP. A partir do momento que o INCRA liberou a DAP, eu mesmo, elaborei todos os PRONAF do PRONAF-A do assentamento Caracol, que foram liberados naquela ocasião. Uhum. Em seguida, fizemos um outro mutirão, onde eu solicitei a minha coordenadora regional, a Vera Gozzi, mas o Natan, que era meu estagiário, nós fizemos um mutirão no escritório para fazer um projetinho que chama Fomento Mulher. É um crédito de R$5.000, tá? Que é para ajudar a mulher a se estruturar. Porque normalmente é muito homem, está lá mexendo com gadinho, e a mulher às vezes tem uma atividade que não precisa ser essa. Pode ser uma cabeleireira, pode ser outra atividade dentro da unidade rural, não teria problema. Então também fizemos lá um mutirão, não almoçamos direito, vamos parar só a hora que saiu o último projeto. Então assim, a gente tem atuado bastante, tentando colaborar com o município, com o desenvolvimento rural do município e, sobretudo, o assentamento Caracol. Então, quero pensar, senhor presidente, que esses outros 26 estejam nessa conotação de não estar regular dentro do lote, por isso que eles não têm a DAP. Sim. Porque eu não tenho hoje, apesar de que eu falei que a cabeça estava, nenhuma demanda represada do assentamento Caracol de produtores que teriam condições de fazer a DAP e não tem. Aliás, semana passada tem um produtor lá de perto da sede. Já estão tomando as providências também para poder elaborar a DAP para ele. Tá? E os demais eu não tenho conhecimento. Também uma que chamou a atenção, senhor presidente, é que um produtor ele perdeu a entrega do PAA, né, o senhor me falou. Eu não tenho conhecimento disso, porque do PAA, para entregar PAA. Isso, eu não tenho essa demanda, eu não tenho esse conhecimento, tá? Se o senhor quiser depois me relacionar, eu estou à disposição do escritório, a gente senta, levanta nomes, o que o senhor precisar, qualquer um de vocês, eu estou sempre à disposição para a gente estar levantando essa demanda. Deixa eu perguntar mais uma coisa para o senhor. A hora que eu falei das DAP da renda, vou falar aqui. O senhor falou em fazendeiro ter DAP? Já aconteceu. Deixa eu explicar. Na verdade, um dos critérios, como eu falei, da renda, o outro
seria 4 módulos fiscais. Cada região tem um módulo. O nosso aqui, Bela Vista e Caracol, são 50 hectares. Então, um dos critérios seria esse já, para começar. Não poderia ultrapassar 200 hectares. Tá? É um deles. A renda, eu acabei de te falar. A renda total seria em torno de 400 e poucos mil reais, então não teria problema. Ano. Isso tudo que eu falo é ano, tá? Então, tem casos, já aconteceu no passado, que pessoas que não se enquadravam e tinham DAP. Inclusive, nessa outra também, não vou me recordar da data, nós fizemos uma reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável aqui na Câmara, que sempre apoiou a gente nessas reuniões, sempre cedeu espaço, com a presença do gerente do Banco do Brasil, onde ele fez um testemunho, que tinha problema mesmo. Tinha gerente do Banco do Brasil prestes a ser preso, tinha pessoas, outros técnicos envolvidos. Aconteceu, porque é um dinheiro muito barato, né, senhor presidente? Hoje está no máximo, em torno de 5% ao ano, um investimento. Então, todo mundo quer, né? Só que não, tem gente que não se enquadra. E se tiver uma adimplência certinho o pagamento, se não me engano, tem até desconto, né? Na verdade, o Pronaf-A, o A, que é esse de assentamentos, porque nós vamos falar dos tradicionais, que é isso que o senhor está falando. Uhum. O Pronaf-A, se ele pagar no dia, ele tem uma bônus de 40% até 50%, depende da modalidade, tá? Então, essa questão do assentamento, acho que ficou tranquilo, está bem esclarecido? Uhum. Então, vamos partir para o outro público, que também são assentados, são agricultor familiar, mas que a gente chama de tradicionais. Esses sim, chacareiros, sitiantes, que não estão na modalidade nem na tutela do governo federal, tá? Existe uma questão, senhor presidente, me questionaram uma vez também, voltando atrás da questão da DAP do Caracol, nós tivemos algum equívoco lá, pela presidente, ex-presidente do assentamento, que ela fez uma reunião e equivocadamente passou algumas informações erradas. E nisso, alguns produtores não levaram os documentos necessários e ficaram sem a DAP, até hoje. Tá? Mas pela Agraer. Foi uma fala equivocada por parte dela. Eu lembro disso. Tá? Então vamos lá. Então agora vamos para o agricultor familiar tradicional. Outra coisa também que o pessoal às vezes me cobra, me fica até com raiva, de fazer vistoria para legalizar lote de funcionário público dentro do assentamento. Esse já é o primeiro critério. Sendo funcionário público, ele não pode. Diferente dele ser um assentado, ele foi promovido, cresceu, virou um agente público de saúde, aí ele está dentro, ele virou um funcionário público. Se virar um vereador, no caso, aí ele vai ficar bloqueado por esse período e depois ele retorna, tá? Então é essa questão também que principalmente do Exército, Prefeitura, qualquer funcionário público não pode estar nessa relação, não se enquadraria nessa DAP. É o que tem muito no assentamento Caracol. Muito, senhor presidente, muito. Tá? E essa dificuldade que a gente tem, que o pessoal às vezes persegue porque achando que a gente não quer fazer, e não é por aí, tá? Então, em relação àqueles 4 modos que eu falei, teve caso de lavoureiro que ultrapassava que teve DAP, só que eu não dei continuidade. Que mais? Agora, no caso de tradicional, tem casos, eu vou citar, não vou citar o nome, mas tem um produtor que ele é da reserva do Exército e ele tem DAP, porque ele tem uma propriedade rural, dentro desses 4 modos fiscais, que nós citamos aqui, até os 200 hectares, onde a renda da propriedade dele, da unidade familiar, é mais do que 50% do rendimento dele como aposentado da reserva do Exército. Então não teria nenhum problema. Tá? O que acontece muito é que existe muitos que têm chácara no Cativi, não vivem exclusivamente daquilo. E aí a hora que você vai fazer a renda dele da propriedade, juntamente com a renda exterior dele, ultrapassa muito, 50% ele acaba não se enquadrando. Não sei se está mais ou menos... Vocês podem interrompendo, por favor, para mim ver o que a gente pode estar ajudando aqui. Vamos lá, o que mais? Eu acho que seria mais ou menos isso. Eu gostaria agora que vocês ficassem à vontade de fazer perguntas, tirar as dúvidas e sempre me colocando à disposição, como a gente sempre fez. As minhas dúvidas eu interpelei o senhor na... Não, fica à vontade. Pode pedir se precisar. Se algum vereador quiser fazer alguma pergunta, tá? Essa é a hora, até para questões de conhecimento pessoal ou tirar dúvida de alguém que mandou uma mensagem, alguma coisa, alguma informação, solicitação de informação. Eu só queria fazer uma observação, você me permite, vereadora Fabrício, só um minutinho? Assim, eu trabalho sozinho aqui em Bela Vista e eu participo de todas essas políticas públicas. E, na verdade, eu sou engenheiro agrônomo, sou extensionista. Extensionista tem que estar no campo. Mas, pela demanda, eu fico muito no escritório. Tenho ficado, principalmente nessa pandemia.
Então, pode ocorrer de um produtor ir no escritório e não estar naquele momento, porque não tem como eu estar lá na aldeia Piraquá, desenvolvendo um trabalho, e estar dentro do escritório. Mas eu sempre deixo o recado, peço para os amigos meus lá da Iagro, da Genfa, comunica, avisa, meu telefone sempre exposto, estarei sempre à disposição. Por isso eu estou usando o mecanismo, procuro de segunda-feira ficar no escritório para não acontecer isso. Mas, do contrário, meu telefone é aberto, o WhatsApp. Às vezes o telefone não, porque entra no Paraguai e fico sem informação. O WhatsApp é aberto. A gente agenda justamente para ele não perder. Já pensou o cara sair lá do Tupanciretã para vir aqui e eu não estou no assentamento? Então, isso pode ocorrer. Então, a gente tenta trabalhar por agendamento, para justamente não ocorrer isso. Seria importante o senhor passar, porque tem bastante ouvintes através da TV Câmara, através do Facebook, do Instagram, da Live, né? Da live, escutando através das ondas do rádio, passar o endereço da onde fica a Agraer. Sim, é aqui na rua Antônio João, né, subindo da alternativa direção a Bradesco, à esquerda, no mesmo prédio que a Genfa, que é o primeiro, depois no meio a Iagro, e outra sala, a sala da Agraer. Tá? Juliano, sim. Só uma pergunta, em relação a... o senhor está à frente da Agraer, a respeito do projeto Titula Brasil. Ele vai ter uma parceria com a Agraer ou você acha que não? Sim, eu não tenho muita informação para te passar, concreta, mas assim, o que a gente tem aí ouvido, né, nos corredores, inclusive já estive conversando inclusive com a Letícia Cândida, que é uma excelente parceira nossa da Agraer, tem contribuído muito no desenvolvimento junto conosco, tem nos ajudado muito nessa parceria. Quero em público aqui agradecer a ação dela junto conosco. Está em andamento, é um programa que o governo federal faz um convênio com a prefeitura, que a prefeitura tem que se manifestar, aonde a prefeitura vai capacitar um técnico ou uma técnica concursada, tem que ser do quadro, para auxiliar nessas vistorias que determina nos assentamentos, para, ou seja, legalização, ou seja, para a emissão de uma DAP-A, ou seja, na emissão de uma DAP-AC. A última notícia que eu tive, que realmente está bem adiantado, essas questões estão bem adiantadas, né, e logo, logo deve estar saindo formalmente esse convênio, para a gente poder estar aí, vai facilitar muito mais essas questões com os assentamentos, vai estar muito mais próximo. Vai possivelmente, né, se não mudar através do CAF que eu falei, continua sendo o emissor o INCRA, só que esse meio campo vai ser feito por esse técnico que vai estar sendo capacitado. Então vai facilitar muito, né, vai encurtar o caminho até o INCRA. Com certeza. Tá? Não sei se esclareceu. Obrigado. Posso usar a palavra? Obrigado pela presença, Juliano. Eu estava discutindo algumas outras questões ali. Acredito que você tenha explanado a respeito da diferença das DAPs, né, que são emitidas, e onde entra o seu trabalho, onde entra, onde é de responsabilidade do INCRA. Então, acredito que de uma forma sintética, assim, para ficar bem simples para o agricultor rural que tenha essa dúvida, você explanasse a DAP-A, a DAP-B, a DAP-AC e a DAP genérica, onde que até chegar a você, ela tem que passar onde? Onde que o produtor rural tem que procurar antes de chegar e você começar o teu trabalho? Sim, vereadora, só vou fazer um esqueminha rapidinho para mim não me perder aqui. A DAP-A é aquele que está sob a tutela do governo federal. Isso, que é responsabilidade do INCRA, né? Que é quando o produtor, o assentado, chega no assentamento. Inclusive, ele estaria sob a tutela do governo federal, tanto que quando ele faz um investimento, ele não precisa apresentar garantia. O governo federal garante, avaliza ele, né? Então, nesse momento, ainda é o INCRA que emite essa DAP. Isso. Depois desse primeiro financiamento, que seria um investimento para estruturar a propriedade, ele tem direito aí a DAP-AC, que também são juros subsidiados pelo governo federal, né? Pois não. Essa DAP-A, que é responsabilidade do INCRA, né? Porque ele está sob a tutela do governo federal. Sim. Essa DAP-A é emitida por um contador, certo? Não. No início eu coloquei, a gente faz muita confusão e é muito claro essa confusão. Sim. Nós temos, na verdade, duas DAP. Nós temos a DAP, que é a declaração anual do produtor,
tá? Que é tudo que ele movimentou durante o ano, chega no final do ano, o contador faz um balanço e emite DAP no ano que vem com o ano base anterior. Sim. E eu, inclusive, tenho DAP, eu sou apicultor, tenho inscrição, tenho uma seção de uso e eu utilizo de uma inscrição estadual, então eu tenho a DAP do contador. Aí existe essa outra DAP, que é o foco da nossa conversa, DAP-A, que é declaração de aptidão, ele vai estar apto ao PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E aí ele tem alguns benefícios, não só a parte de financiamento, né? Mas todas as políticas públicas, ele vai ter seria uma identidade de um agricultor familiar. E para isso o produtor tem que estar em atividade no seu lote, não é isso? Sim, é importante. Ele é não importante. vai pegar e arrendar Não, é importante essa fala, passou despercebido da minha parte. Na verdade, eu falei isso no início, pode ser proprietário, aí não é nem assentamento, né? Já estamos falando de um proprietário tradicional. Sim. Que a gente chama. Pode ser proprietário, pode ser poceiro, pode ser até arrendatário, cessão de uso. Mas a DAP, ela não é feita, não é emitida para quem está iniciando na atividade. Vou dar um exemplo, se me permitir, você vai arrendar uma chácara amanhã e depois da manhã vai na Agreste querendo fazer uma DAP. Você tem que estar na sua atividade já. Tá? Ela não é para quem está iniciando, tanto é que eu tenho que compor a renda. Se você está iniciando, como que você vai ter renda? Você não tem ainda renda. Tá? Assim, algumas pessoas, até como falei que comungo de algumas dificuldades que a gente tem, né? Ela precisava de uma chance, de um recurso para iniciar a atividade. Sim. Né? Eu concordo com isso, só que infelizmente não é assim que funciona. E qual é o prazo para ele estar... O cara que arrenda, por exemplo, ele comprou uma chácara hoje, até passou despercebido também terra. A questão que ele falou do valor, né? Na verdade, eu preciso compor a renda dele, tem que estar enquadrado naquelas questões que eu falei de 50%. Tá? Não tem um prazo, tem uma movimentação. Se em 6 meses lá já movimentou lá 10 mil, por exemplo, já está talvez nos outros critérios, se tiver dentro dos outros critérios, já é passivo de uma DAP. Sim. Agora é bom observar, vereadora, que a DAP, como eu falei, ela é muito importante para várias políticas públicas. Inclusive, ela é utilizada como limite de crédito do Banco do Brasil. Então, se eu tiver uma DAP muito pequena, não tem problema. Ela é feita, elaborada, emitida. Só que na hora que ele falar que vai fazer um financiamento e vai lá no banco, o banco falou, não, o seu movimento é muito pequeno, a sua DAP é muito pequena, você não tem condições de financiar esse valor. Então, quanto maior a movimentação na DAP, facilita para ele na hora de fazer um crédito. Seja um PRONAF, que tem aí até 8 anos, né, de financiamento, ou um custeio, que é de 1 ano, ou se for agrícola bianual, com 2 anos. Não sei se eu respondi. Sim. Então, agora, ele... Só o valor, o presidente tinha me falado, então o valor a se financiar, senhor presidente, está relacionado à condição do proprietário, de quem possui a DAP. Tá? Aí é cliente a cliente. Tá? Por exemplo, você é um engenheiro aqui dentro do município representando a Agraer. Existe um cronograma de trabalho? Você presta contas a alguém para a gente ter esses dados? Sim. Como você elencou aqui quantos produtores tem no município? Qual o trabalho que você tem realizado? Perfeito. Assim, nós temos dentro da Agraer, mais recentemente, um programa chamado ATER-MS. Toda ação minha, toda e qualquer ação, né? Porque eu trabalho muito também com apicultura, eu faço muito serviço social com apicultura. Remover enxames aí da Casa Lar, Casa da Criança, ou até num bar. Um dia eu viro o carro da Agraer lá às 9 horas da noite no Brutus. No outro dia ligaram para o presidente da Agraer. Né? Só que eu tinha sido autorizado por eles, porque eu estava fazendo um favor social, retirando aquele enxame. E esse trabalho a gente se faz à noite, mexer com abelha. Né? Então a gente presta muito esse trabalho social. Mas qualquer que seja a minha ação, seja fazer um documento oficial, formal, seja o ofício que eu enviei para a Câmara para poder estar aqui, seja essa presença minha agora, uma visita na aldeia, uma elaboração de uma DAP, qualquer que seja, eu tenho que lançar no programa. Tá? Aí, os meus superiores, minha coordenadora regional, ela tem acesso a essa minha pasta. E o presidente da Agraer também. Então, o nosso presidente, o André Borges, se amanhã ele quiser saber, o que aquele Juliano está fazendo em Bela Vista?
O que será que ele está sozinho, ninguém está vigiando ele? Ele vai abrir lá, ó, Juliano fez 3 DAP hoje, ele vai vir amanhã, né, porque eu tenho que lançar amanhã, foi na Câmara fazer uma apresentação, ele fez tal coisa, ele foi numa reunião, ele esteve na Prefeitura fazendo uma reunião, ele foi fazer uma visita no lote, onde nós tivemos aqui alguns sucessos, aí, inclusive com o plantio de cebola, do produtor Gerson, lá no assentamento Caracol, que produziu em torno de quase de 2,5 toneladas de cebola. Né? Então, todas as suas atividades são lançadas diariamente. Todos os meus superiores têm acesso a ela a qualquer momento. Então, todos as DAPs, esse relatório de quantas, por exemplo, 608 DAPs do PRONAF no município, mas apenas 6,25% estão ativas e são 42 que estão ativas, 22 canceladas e 623 expiradas, que venceu. Então, tudo isso está lançado. Todas as pessoas que fizeram a DAP... Não, ele tem lançado as DAPs que eu emiti. Sim. Agora, isso é um dado do governo federal. Sim, mas todas as DAPs aqui que dentro... eu elaborei vai estar no sistema a partir desse programa. E todos os atendimentos, os produtores que te procuraram, os as PRONAFs visitas... que eu elaborei, os custeios, os investimentos, tudo. Então, os bloqueios, as DAPs eu até falei, alguns que não têm a dificuldade, senhora vereadora, é justamente isso. O TCU ele fez uma varredura no governo federal e achou mais de 1 milhão de DAPs irregulares, né, por diversos motivos. Então, muitos em Bela Vista estão bloqueados, por isso que eles não têm acesso à DAP, né? Então, Juliano, eu agradeço aqui a sua participação. Eu acredito que foi de muita valia, né, muito esclarecedor, e assim, para quem está ouvindo, os pequenos produtores, todos aqueles que precisam dessa orientação sobre a DAP, acredito que você está à disposição, como se dispôs aqui. Sem dúvida alguma. E eu agradeço muito, principalmente essa questão do Titula Brasil, que a gente tem esse interesse, né, que eu acredito que vai resolver grande parte, né, que é um convênio que a prefeitura tem que fazer com o INCRA, né? Então a gente gostaria que você, se fosse da sua alçada, ou a secretária de Desenvolvimento Econômico, que eu fiz a indicação hoje para saber como que está essa documentação, esse convênio, se já foi firmado, para a regularização dos lotes e a emissão da DAP nos assentamentos, que é através desse Titula Brasil, um programa do governo federal, o qual não depende de você também. Sim. Mas eu agradeço, né, os esclarecimentos e estamos à disposição também, Juliano. Eu só queria fazer um comentário, acho que está um pouquinho ausente, dessa nova modalidade, que é o cadastro da agricultura familiar, que vai facilitar muito mais do que a DAP. A gente não tem muita informação ainda, por isso que eu não posso dar muitos detalhes. Não sei se vai suprimir totalmente a DAP, mas vai facilitar muito mais esse cadastro. Talvez vai dirimir bastante esses problemas que nós temos nos assentamentos. Vai diminuir a burocracia, provavelmente. Eu não tenho muitos detalhes, por isso que eu não posso passar muita informação. Então, aí concreta. Eu peço para você, após você ter todas essas informações, o que vai facilitar, porque nosso intuito é resolver os problemas do pequeno produtor, o problema que chega aqui. Então, os benefícios, né, esclarecer, levar até o pequeno produtor. Então, quando você tiver essas informações, essa casa está à disposição para você passar para a gente. Meus colegas têm mais acesso ali nos assentamentos, os proprietários rurais, que você informe, seja em forma de ofício ou quiser usar a tribuna novamente, que nós temos também, o nosso papel também é levar informação para a população, principalmente quando é de um benefício aí tão importante. Eu só tenho assim, a agradecer muito mesmo essa oportunidade, né, porque a gente como técnico, né, eu me sinto na obrigação de estar transmitindo. Até uma fala, senhor presidente, daquela primeira manifestação, que eu fiquei chateado, aquele negócio. Não, eu não fiquei, porque se eu como funcionário público não entender que eu devo ser cobrado, eu estou no lugar errado. Eu tenho que prestar serviço assim como os senhores. Então, se eu não aceitar, é porque eu estou no lugar errado. Aí, lógico, agora algumas conotações, ou atribuir coisas que não é para a gente, aí sim a gente fica chateado, tá? Mas, assim, o senhor presidente já me deixou à disposição, talvez por início do ano que vem, né? Porque agora estamos findando, a gente está usando mais e deixar todos, independente disso,
O escritório está sempre lá, a gente está só entrar em contato. Algumas dúvidas que vão surgindo, pequenas, vamos ver elas para não deixar ela crescer, que de repente pode contribuir para o produtor mais lá na frente. E realmente agradecer demais essa oportunidade de estar me expressando aqui, e sempre podem contar comigo para tudo dentro dessa área.